Satanás e os que estão debaixo da influência dele muitas vezes misturam verdades com mentiras numa tentativa de enfraquecer a nossa fé, são como uma cobra que expele seu veneno. Por falar em veneno, ouça este áudio. Pensando no veneno, como podemos evitar ser envenenados? Precisamos saber reconhecer o veneno e aí evitá-lo. Precisamos fazer a mesma coisa com ensinos que podem destruir a nossa fé. E isso nem sempre é fácil. É claro que a maioria dos irmãos não se envolveria com os apóstatas de propósito, mas isso pode acontecer sem percebermos. Às vezes, nós recebemos cartas de irmãos que estão preocupados com alguma coisa que eles viram num site, como uma acusação ou rumor sobre as testemunhas de Jeová e a organização. E eles nem imaginam que quem está por trás dessas coisas são os apóstatas. É sutil, porque os apóstatas não avisam, você agora está num site apóstata. Normalmente, eles dizem que são testemunhas de Jeová, que só têm dúvidas ou preocupações. E até os que não são apóstatas podem causar os mesmos problemas que os apóstatas, por causa de sua atitude crítica. Irmãos, precisamos estar alertas. Este é um assunto sério. Imagine que, por curiosidade, você comece a conversar com pessoas na internet que dizem ser testemunhas de Jeová. Talvez elas sejam, talvez não sejam. Você nunca conheceu elas. Mas aí alguém faz uma pergunta assim: o que você achou do broadcasting no mês passado? Você acha que ele foi encorajador mesmo? Ou será que os irmãos que escrevem a Sentinela entendem o que estamos passando? Às vezes eu acho que eles não sabem como é difícil a vida aqui fora. E aí algumas outras pessoas talvez comecem a dizer coisas negativas. E você não sabe se essas pessoas são apóstatas ou apenas irmãos que estão com sérios problemas espirituais. Mas faz diferença? Como essas coisas afetam você? Depois de uma conversa assim, você se sente encorajado, decidido a fazer mais para Jeová, mais convencido do que nunca de que você está na organização verdadeira, que você ama e que se sente honrado de fazer parte dela? Ou essa conversa te deixa triste, incomodado e preocupado? Mas aí alguém pode dizer: não, eu preciso conversar com essas pessoas para ajudá-las. Mas elas não deviam estar juntas. Mesmo que elas não sejam apóstatas, elas não fazem bem umas para as outras. Conversar com essas pessoas para ajudá-las é como ficar do lado de alguém que está bebendo veneno e beber um pouco, só para ela não beber sozinha. Nós precisamos seguir o conselho que está em Romanos 16, versículo 17. Pense nessa conversa na internet de que estamos falando enquanto lemos Romanos capítulo 16, versículo 17. Lembre-se que essa conversa está cheia de ideias negativas e críticas e você não sabe com quem está conversando. Veja o que diz Romanos 16, versículo 17. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Então pense naquela conversa. Ela cria divisões? Sim. Ela é uma causa de tropeço? Pode ser. Ela vai contra o que nós aprendemos? Bom, nem precisamos responder essa pergunta. E mesmo que não seja a intenção, essa conversa vai enfraquecer a nossa fé. Então, qual foi o conselho de Paulo para nós no texto que lemos? Afastem-se deles. Agora, eu queria dar um lembrete amoroso para alguns que talvez estejam envolvidos em conversas assim. Talvez você tenha o costume de entrar nelas só para desabafar um pouco. Talvez tenha coisas na congregação com as quais você não concorda muito. Ou você não concorda com alguma decisão que os anciãos tomaram. Então você se envolve nessa conversa, desabafa um pouco e aí você se sente melhor depois. Mas e os outros que estão na conversa? Como eles se sentem? Como você se sentiria se alguém abandonasse a verdade por causa dos comentários que você fez? Sabemos que não é isso que você quer. Então, irmãos, por favor, tenham cuidado com o que vocês falam. Mas aí alguém pode dizer assim: eu entendo como esses avisos se aplicam a algumas pessoas que são fracas, mas não para mim.
porque eu sou forte espiritualmente. Mas isso seria como alguém beber veneno e achar que não iria passar mal só porque é grande e forte. Ninguém é tão forte, tão espiritual e tão inteligente que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas.